Então, vamos lá. Vamos dar início à nossa segunda unidade, que fala sobre neuroanatomia, e a nossa primeira aula é sobre introdução ao sistema nervoso. Então, na aula de hoje, nós vamos ver alguns conceitos básicos e gerais sobre o sistema nervoso. E a partir da aula que vem, a gente vai dividir esse sistema nervoso e vai estudar ele por partes. Então, eu coloco aqui um conceito de sistema nervoso. O sistema nervoso é um sistema que controla e coordena as funções de todos os outros sistemas do nosso corpo. Então, nós já estudamos o sistema ósseo, o sistema articular, sistema muscular. Vamos estudar o cardiovascular, respiratório, urinário, reprodutor, digestório, endócrino. E todos esses sistemas, para funcionarem, eles necessitam do controle do sistema nervoso. Por isso que eu coloco aqui para vocês que é o sistema que controla e coordena todos os outros sistemas do nosso corpo. E ainda, esse sistema, quando um estímulo é aplicado na superfície do corpo, ele consegue interpretar esse estímulo e desencadear uma resposta adequada para esse estímulo. Vamos lá, vou dar um exemplo, que é o exemplo que eu uso desde sempre, né, que eu dou aula, e vocês vão ver que eu vou repetir ele várias vezes ao longo da nossa aula, tá? Então, ele se aplica, ele está relacionado com boa parte da nossa aula de hoje. Vamos supor que eu coloco a minha mão em cima de uma superfície quente, de uma chapa quente, de um fogão, enfim. A hora que eu coloco a minha mão nessa superfície quente, automaticamente eu vou retirar, porque vai estar me machucando, vai estar queimando a palma da minha mão. Então, é mais ou menos isso que eu coloco nessa última afirmação. Quando um estímulo é aplicado na superfície do corpo, esse sistema nervoso, ele consegue interpretar esse estímulo e gerar uma resposta adequada ao estímulo inicial. Então, o estímulo que eu estou aplicando é a superfície quente. O meu sistema nervoso vai interpretar essa informação, esse estímulo, e vai pensar, ó, não é um estímulo legal, tá machucando, tá queimando, tá doendo, então eu tenho que gerar uma resposta para esse estímulo. Qual vai ser a resposta? Contrair os músculos do meu membro superior, para fazendo com que eu retire a minha mão daquela superfície quente. Então, a superfície quente é o estímulo e retirar a mão da superfície quente é a resposta adequada, tá? Então, tudo isso está relacionado com o sistema nervoso. Mas vamos lá. Quais são os componentes do sistema nervoso? Primeiro, o encéfalo, e ligado ou conectado ao encéfalo, nós temos nervos, e os nervos que estão conectados ao encéfalo são chamados de nervos cranianos. Segundo componente, medula espinal. Essa medula espinal também possui nervos que estão conectados a ela, só que agora esses nervos vão ser chamados de nervos espinais. Outro componente, gânglios, plexos entéricos e receptores sensoriais. Ao longo da aula, nós vamos conceituar todos esses componentes. Aqui nós temos uma imagem onde nós vemos o encéfalo, aqui em cima, a medula espinal, mais inferiormente, e conectado ao encéfalo, nós vamos ter os nervos cranianos, e conectado à medula, nós vamos ter os nervos espinais. Além disso, espalhados por todo o corpo, ou em vários locais, né? Espalhados em vários locais, nós vamos ter os gânglios, que nós já vamos conceituar, os plexos entéricos,
são conjuntos de células nervosas que estão localizados dentro das vísceras, por exemplo, vamos falar posteriormente também, e espalhado por todo o corpo, nós vamos ter os receptores sensoriais. Aqui eu coloco receptores sensoriais da pele, mas existem outros tipos de receptores sensoriais. Receptores são estruturas que vão captar esses estímulos que são aplicados no nosso corpo, como, por exemplo, aquela superfície quente que eu falei para vocês. Lá na palma da nossa mão existem receptores que, quando eu coloco a mão numa superfície quente, esses receptores captam essa informação e enviam para o sistema nervoso, para uma parte específica do sistema nervoso, que nós já vamos falar. E aí, esses receptores estão por todos os locais do nosso corpo e vão ser responsáveis por captar diferentes estímulos. Localização do sistema nervoso. Então, nós temos aqui, eu já coloco aqui, dois conceitos também para vocês, ou duas divisões desse sistema nervoso, que é o que nós chamamos de sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é a parte do sistema nervoso que está localizada dentro do esqueleto axial. E o que está fora do esqueleto axial é chamado de sistema nervoso periférico. Olha essa imagem aqui. O que está em azul corresponde ao sistema nervoso central. O que está em amarelo corresponde ao sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinal. Todo o restante do sistema nervoso faz parte do sistema nervoso periférico, que aí vai corresponder aos nervos, aos gânglios, aos receptores sensoriais, aos plexos entéricos. O encéfalo está dentro do crânio, da caixa craniana, e a medula espinal está dentro do canal vertebral. Então, são duas estruturas que estão dentro de cavidades presentes no esqueleto axial. E o restante está espalhado por todo o restante do corpo. Então, esse sistema nervoso nos permite sentir dor, calor, sede, né? Diversas sensações, locomoção, né? Então, permite nos locomover, andar, pular, sentar, nadar, dançar, enfim, fazer diversas funções. E também vai estar relacionado com a parte do raciocínio, de consciência, de emoções. Então, o nosso sistema nervoso, ele está aí relacionado, né, com todas as funções dos outros sistemas do nosso corpo. Mas, quando nós falamos de funções do sistema nervoso, nós falamos que ele apresenta três funções básicas. Uma função que é chamada de sensorial, outra que é chamada de integrativa e a outra que é chamada de motora. Essas três funções básicas, nós já aplicamos elas naquele exemplo que eu dei para vocês lá no comecinho da aula, de colocar a mão na superfície quente. Mas vamos rever essas funções, começando pela função sensorial. Esse sensorial eu posso também me referir como sensitiva, tá? Então, sensitiva ou sensorial é a mesma coisa, vocês podem utilizar a nomenclatura que vocês acharem melhor. Então, vamos lá, função sensorial. Os receptores sensoriais detectam estímulos internos ou externos, ou seja, nós temos receptores espalhados por todo o nosso corpo, seja na parte de fora, na parte externa, como na parte de dentro. Então, internamente, né, no nosso corpo, existem receptores que vão captar estímulos, diferentes estímulos do nosso corpo. E aí, esses receptores sensoriais detectam, captam esses estímulos e enviam para o sistema nervoso central. Como eu coloco aqui, ó, essa informação sensorial é conduzida até o encéfalo ou até a medula espinal, que são os componentes do sistema nervoso central.
E essas informações, elas são conduzidas através de nervos. Aí eu coloco aqui dois exemplos. Aumento na acidez do sangue. Então, o nosso sangue, ele tem que ter um pH específico. Se esse pH aumenta, se esse pH reduz, se a nossa pressão arterial, por exemplo, outro exemplo, né? Se a nossa pressão arterial, ela sobe, ela reduz, existem receptores no nosso corpo, lá nos vasos sanguíneos, por exemplo, que vão detectar essas alterações e vão enviar essa informação para o sistema nervoso central. E aí o nosso corpo ele vai tentar, ele vai dar um jeito de resolver esse problema. A gente não pode ficar com a acidez no sangue elevada, a gente tem que neutralizar. Então o corpo ele vai gerar uma resposta para isso aí. O exemplo que eu dei para vocês, de colocar a mão na superfície quente. Existem receptores lá na palma da mão que vão captar esse estímulo da superfície quente e vão enviar essa informação através de nervos para o nosso encéfalo ou para a medula espinal. Aqui eu coloco o exemplo, né, de uma gota de chuva que cai no braço. A gente sente quando a gota cai, quando alguém pega no nosso braço, quando nos cortamos com uma faca, quando a gente pega uma flor que tem espinho, né? Então, os receptores que estão espalhados no nosso corpo detectam esses estímulos. Isso é a parte sensorial. Então, a gente tem que pensar que é a parte que sente, que está captando um estímulo e envia essa informação desse estímulo para o sistema nervoso central. Aí nós vamos para a segunda função, que é a função integrativa. Então, o nosso sistema nervoso central recebeu essa informação sensorial, essa informação chega até o nosso sistema nervoso central. Esse sistema nervoso, ele vai analisar essa informação que chegou, vai armazenar uma parte dessa informação e aí ele vai tomar uma decisão. Ele tem que ver se aquela situação, se aquele estímulo é um estímulo bom, se é um estímulo ruim, se é um estímulo que está causando algo grave para o meu corpo. Então, ele vai ter que processar essa informação. É a parte de processamento da informação. Por que que eu coloco aqui que armazena uma parte da informação? Porque o nosso corpo ele vai aprendendo aos poucos, né, como funciona o ambiente externo em que nós vivemos. Por exemplo, uma criança, um bebê, está lá na sua casa, muito novinho, o bebê ele começa a engatinhar, e aí ele vê uma tomada. Ele vê uma tomada, acha atraente aqueles buraquinhos da tomada, e ele vai lá e coloca o seu dedo na tomada. E aí ele leva um choque. O choque é o estímulo inicial para esse bebê. Então, esse estímulo, né, do choque que ele está levando é enviado para o sistema nervoso. O sistema nervoso vai analisar essa informação, vai armazenar uma parte dessa informação e vai tomar uma decisão. Vai ter que gerar aí uma resposta apropriada. Automaticamente, por ser uma sensação dolorosa, a criança vai tirar o dedo da tomada. Então, ali a resposta é de imediato também. Só que ele não sabia que colocar o dedo na tomada era ruim. E aí pode ser que na outra semana ele veja lá a tomada, ele coloque de novo o dedo na tomada e vai levar outro choque. Mas conforme o tempo vai passando, ele vai armazenando essas informações e vai chegar um momento que ele sabe, ele vai saber, ele vai olhar a tomada e vai falar: olha, não é legal colocar o dedo na tomada, porque eu posso levar um choque. Então, nós sabemos disso, nós aprendemos, né, com o passar dos anos, o que é bom e o que não é bom. Então, a gente armazena uma parte dessa informação e consegue tomar uma decisão. Nós, por exemplo, em sã consciência, não iríamos colocar o dedo numa tomada, porque nós sabemos que iria gerar uma sensação dolorosa ou que não seja agradável, tá? Então, a parte integrativa está relacionada com essas informações, de pegar a informação, analisar, armazenar aquela informação e, a partir daí, tomar uma decisão, gerar uma resposta apropriada. E aí nós entramos na terceira função, que é a função motora. Então, uma vez que a informação chegou no sistema nervoso central, foi analisada, foi processada, esse sistema nervoso ele vai ter que gerar uma resposta motora
apropriada para aquele estímulo inicial. Quando o sistema nervoso gera essa resposta motora, ele vai ativar o que nós chamamos de efetores. O que são os efetores? Os efetores sempre serão os músculos ou as glândulas. Então, os músculos do nosso corpo e as glândulas do nosso corpo são inervadas, né? Estão ligados, conectados a nervos, e a resposta vai chegar nesses efetores através de um nervo. Pode ser um nervo craniano ou um nervo espinal. E aí vai gerar a resposta adequada para aquele estímulo inicial. Vou retornar para aquele exemplo inicial que eu dei para vocês. Minha mão está na superfície quente, esse é o estímulo inicial. Os nervos enviam essa informação para o meu sistema nervoso central, que vai processar a informação, não é uma sensação agradável, e aí ele vai enviar uma resposta. Então, agora a gente vai ter nervos que vão estar indo em direção aos músculos do meu membro superior. Esses nervos vão fazer com que esses músculos se contraiam e façam com que eu retire a minha mão daquela superfície quente. Uma resposta interna do nosso corpo, pode ser que seja necessário secretar alguma substância para um estímulo inicial. Então, a glândula que está sendo inervada por um nervo motor, ela vai secretar uma substância que vai neutralizar, que vai regularizar o ambiente interno do nosso corpo, dependendo do estímulo inicial que foi recebido, tá? Então, sempre, a função motora sempre vai ativar os efetores. E os efetores sempre serão os músculos ou as glândulas. Aqui eu dou um exemplo, ó, juntando as três funções que nós acabamos de falar. Nós temos aqui a entrada da informação, está relacionada, então, com a função sensorial. A parte de processamento dessa informação está relacionada com a função integrativa. E a resposta que é gerada está relacionada com a função motora. Um exemplo que eu sempre dou também, todo período, né? No primeiro período, vocês têm uma disciplina que é a bioestatística. E essa disciplina era dada lá na Avenida Frei Serafim, no CCS da Frei Serafim. Então, os alunos tinham que sair da UFP e ir até a Frei Serafim. Num calor, né, de Teresina, BR-Obró. E aí vocês estão andando pela Frei Serafim com muito calor e muita sede. E aí vocês veem o tiozinho lá vendendo água, por exemplo, na rua, uma água bem gelada. E aí vocês já estão com calor, estão com sede. Então, esse é o estímulo inicial. Você está com calor, você está com sede, e você vê uma garrafinha de água gelada, por exemplo. Então, essa informação ela vai entrar, ela vai ser enviada para o seu sistema nervoso central, que vai processar essa informação, e aí você vai ter que tomar uma decisão, né? Você vai gerar uma resposta sobre aquela situação. O que eu vou fazer, que eu estou com sede, estou com calor e tem uma garrafinha de água na minha frente? Obviamente, se você tiver, nesse exemplo, né, que eu falei, se tiver uma pessoa vendendo, você vai pegar o seu dinheiro e vai comprar uma água para você tomar. Mas se você estiver num local que alguém te ofereceu água, você vai movimentar seu braço, seu membro superior vai pegar essa água e vai tomar. Então, depende, obviamente, de todo o contexto, né? Mas só mostrando para vocês mais um exemplo, né? Que o estímulo inicial está relacionado com a entrada dessa informação, com a função sensorial, a parte integrativa com o processamento da informação e a função motora com a resposta que é gerada daquele estímulo inicial, tá? Então, são as três funções básicas do sistema nervoso. Então, só mostrando aqui que o sistema nervoso, ele se origina de um folheto embrionário que é chamado de ectoderma, e aí a gente vai ter uma diferenciação, né, das células nessa região, que vão formar uma estrutura que é chamada de placa neural. Essa placa neural, ela vai sofrendo algumas alterações, vai recebendo alguns estímulos com o passar, né, ali dos dias, das semanas embrionárias, e aí ela vai mudando a sua configuração. Então, a gente vê aqui que ela era uma placa mesmo, aí vai se formando aqui um sulco, que vai se aprofundando. Aqui a gente já vê esse sulco que foi se aprofundando um pouco mais evidente,
Então, aqui era chamado de sulco neural, aqui passa a chamar de goteira neural, e com o passar ali do desenvolvimento, as bordas dessa placa se encontram, e aí a gente vai ter o fechamento dessa estrutura. E aí ela passa a ser chamada de tubo neural. Por que que eu estou falando isso? Porque eu quero só que vocês lembrem que o nosso sistema nervoso, ele se inicia como um tubo, tá? Então, pensem numa estrutura com formato tubular. Esse é o início do nosso sistema nervoso. Então, formando aí o tubo neural. Aqui mostrando novamente, então, esse tubo neural. O tubo neural vai dar origem às estruturas do sistema nervoso central, ou seja, encéfalo e medula espinal. A crista neural, que corresponde ao encontro, né, daquelas bordas que ficam nessas partes mais laterais, então vai formar a crista neural, que vai dar origem às estruturas do sistema nervoso periférico. E aqui mostrando, então, esse tubo neural. Como eu falei para vocês, não vamos entrar em detalhes, mas só para mostrar aqui para vocês, então, o início do nosso sistema nervoso que se dá com esse formato de um tubo. Então, aqui é um esquema, né, um desenho representativo desse desenvolvimento e dessa formação do tubo neural. E aqui mostrando uma imagem de um microscópio eletrônico, de varredura. Então, mostrando aqui o fechamento desse tubo neural, né, o fechamento dessa estrutura, formando o nosso tubo neural. E aí, eu coloco aqui para vocês a divisão embriológica desse sistema nervoso. Falei para vocês que o início do nosso sistema nervoso se dá com um tubo, o tubo neural. Esse tubo, inicialmente, ele vai sofrer ou ele vai apresentar 3 dilatações. Tá? Então, pense no tubo e em 3 locais ele se dilata, que vai formar, então, 3 vesículas. Cada vesícula recebe um nome. A primeira que eu coloco aqui para vocês, nós vamos chamar de prosencéfalo, a segunda, mesencéfalo, e a terceira, rombencéfalo. Então, prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo são as 3 vesículas iniciais da formação do nosso sistema nervoso, pensando lá na embriologia. Dessas 3 vesículas, vão se formar 5. Então, de 3, elas passam a ser 5 vesículas. O prosencéfalo vai dar origem a 2 vesículas. Uma é chamada de telencéfalo e a outra é chamada de diencéfalo. O mesencéfalo continua sendo chamado de mesencéfalo e o rombencéfalo vai dar origem a 2 outras estruturas, 2 outras vesículas, que são chamadas de metencéfalo e mielencéfalo. Nesse slide, eu já coloco aqui em azul estruturas que são chamadas de ventrículos. O que nós temos que pensar? O que nós temos que levar em consideração também? O tubo, que eu falei para vocês, inicial do nosso sistema nervoso, ele apresenta espaços no seu interior. Então, a gente tem que pensar mais ou menos que é um tubo. Eu vou colocar aqui oco entre aspas, tá, pessoal? Oco entre aspas, porque eu quero que vocês pensem que no interior desse tubo existem espaços. E esses espaços que existem no interior do tubo neural, futuramente, eles vão dar origem a essas estruturas que eu coloquei aqui em azul, que é o que nós chamamos de ventrículos. Então, dentro do telencéfalo, nós vamos ter 2 ventrículos, que são chamados de ventrículos laterais. Dentro do diencéfalo, nós vamos ter um ventrículo, que é chamado de terceiro ventrículo. No mesencéfalo, nós não temos ventrículo, mas nós temos como se fosse um ducto, um canalzinho, que vai conectar 2 ventrículos. Então, ele vai ser chamado de aqueduto mesencefálico. Aqui eu coloco para vocês que o metencéfalo vai dar origem ao cerebelo e à ponte,
E relacionado aqui com o cerebelo e a ponte, nós vamos ter um outro ventrículo que vai ser chamado de quarto ventrículo. E mais inferiormente, o mielencéfalo vai dar origem ao bulbo, e o bulbo aqui não está relacionado com nenhum desses ventrículos. Vamos com imagens, que eu acho que fica mais didático, mais fácil de vocês entenderem. O nosso tubo neural, inicialmente, dá origem a essas 3 dilatações, 3 vesículas encefálicas, que eu já falei para vocês no slide anterior. Então, nós temos o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. A continuação dessas vesículas aqui vai dar origem à medula espinal, posteriormente. Dessas 3 vesículas, nós vamos formar 5 vesículas. Então, nós temos aqui o telencéfalo e o diencéfalo, que vão ser formados a partir do prosencéfalo. O mesencéfalo continua sendo o mesencéfalo. E o rombencéfalo vai dar origem ao metencéfalo e ao mielencéfalo. E no interior dessas vesículas, nós temos espaços que futuramente vão dar origem aos ventrículos. Olha essa outra imagem aqui também. Aqui a gente já consegue visualizar, na verdade, esses espaços que estão no interior desse sistema nervoso central, ou vamos focar aqui, nesse momento, no encéfalo, e esses espaços são espaços que são chamados de ventrículos. Olha aqui. No telencéfalo, a gente vai ter os ventrículos laterais, são 2, tá? Tem de um lado e tem do outro, tem direito, tem o esquerdo, e eles correspondem aos ventrículos 1 e 2, primeiro e segundo ventrículo. No diencéfalo, a gente vai ter o terceiro ventrículo. No mesencéfalo, que eu falei para vocês, não tem ventrículo, mas tem um pequeno ducto, um canalzinho que é chamado de aqueduto mesencefálico. E lá na região, vocês já vão entender melhor, que eu vou mostrar em outras imagens, mas entre a ponte e o cerebelo, a gente vai ter o quarto ventrículo, tá? Então, os ventrículos são espaços que existem dentro do encéfalo. Aqui nós estamos vendo a formação desse encéfalo ainda no formato de um tubo, mas vocês têm que entender que esse tubo ele vai sofrendo modificações, ele vai se alterando até chegar nesse formato que nós vemos aqui, que é o formato do nosso encéfalo. E aí eu chamo a atenção de vocês para essa estrutura que está em azul aqui dentro desse encéfalo, que são os espaços que são denominados, que são chamados de ventrículos, tá? Então, depois que o nosso encéfalo está totalmente formado, os ventrículos aparecem dessa forma que nós vemos aqui. Dentro desses ventrículos existe um líquido que é chamado de líquor, ou líquido cerebroespinal, que nós vamos falar dele na aula que vem também. Então, essa foi a divisão embriológica do sistema nervoso. Além da divisão embriológica, nós temos também a divisão anatômica. Já citei anteriormente para vocês que nós podemos dividir, então, o sistema nervoso em central e periférico. Central é o que está dentro daquelas cavidades do esqueleto axial. E periférico é tudo que está fora dessas cavidades do esqueleto axial. Dentro do sistema nervoso central, nós temos o encéfalo e nós temos a medula espinal. O encéfalo é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro vai ser dividido em telencéfalo e diencéfalo. E o tronco encefálico vai ser dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. O cerebelo não é dividido, então ele permanece sozinho ali, sendo chamado de cerebelo. No sistema nervoso periférico, como eu já havia citado anteriormente também, nós vamos ter os nervos, pode ser nervos cranianos, nervos espinais.
Nós vamos ter os gânglios, nós vamos ter os receptores sensoriais, nós vamos ter os plexos entéricos, os efetores que estão ligados, né, que vão receber a resposta da parte motora do sistema nervoso. Então, aqui, tudo que estiver fora do esqueleto axial, tudo que não for medula ou encéfalo, faz parte do sistema nervoso periférico. Vamos para a imagem. Então, aqui nós vemos o sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central, ele é dividido em encéfalo e medula espinal. Nessa imagem aqui, nós vemos uma parte muito pequena, tá? Nós vemos aqui uma parte da medula espinal, que é essa parte mais inferior. Então, aqui, medula espinal. Todo o restante, né, da medula espinal para cima, corresponde ao encéfalo. E esse encéfalo, então, ele é dividido em 3 partes: cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Vamos lá. Toda essa parte que está em cinza, em amarelo aqui, ó, corresponde ao cérebro, tá? Então, tudo que eu contornei aqui é o cérebro. Esse cérebro, ele vai ser dividido em 2 partes, em 2 regiões. Essa parte que está em amarelo é o diencéfalo, que é a menor parte. E toda essa parte maior, que nós vemos aqui, corresponde ao telencéfalo. Então, o telencéfalo com o diencéfalo formam o cérebro. Essa parte aqui mais posterior e inferior, que eu estou circulando em roxo, corresponde ao cerebelo, tá? Então, essa parte é o cerebelo. E essa outra região aqui, anterior ao cerebelo, que eu estou contornando em vermelho, corresponde ao tronco encefálico. Tronco encefálico. O tronco encefálico é dividido em 3 partes. A parte mais superior nós chamamos de mesencéfalo, a parte do meio nós chamamos de ponte, e a parte mais inferior nós chamamos de bulbo. Mesencéfalo, ponte e bulbo formam o nosso tronco encefálico. A continuação aqui do bulbo, ó, que eu estou colocando em amarelo, é o início da medula espinal. E aí ela vai se estender aqui mais inferiormente, tá? Medula espinal. Então, essas são as estruturas do sistema nervoso central. O que eu já quero chamar a atenção de vocês? Cérebro não é a mesma coisa que encéfalo. Tá? Então, nós vemos aqui que o cérebro é uma parte do encéfalo, tá? Então, às vezes, vocês podem ouvir essa nomenclatura se referindo ao cérebro como toda a estrutura que está dentro da cavidade craniana, mas não é. Toda a parte do sistema nervoso que está dentro da caixa craniana é chamada de encéfalo, e o cérebro é uma parte do encéfalo. É a maior parte do encéfalo, mas não é todo ele, tá? Aqui eu coloco algumas características do encéfalo e da medula espinal. Então, o encéfalo está localizado dentro dos ossos do crânio, contém aproximadamente 100 bilhões de neurônios e conectado ao encéfalo, nós temos 12 pares de nervos, que são chamados de nervos cranianos. Olha aqui essa imagem, vamos identificar as partes desse encéfalo novamente. Como é que chama essa parte aqui do encéfalo? Cerebelo. Cerebelo, muito bem. E essa parte aqui? Mesencéfalo, né? Mesencéfalo. Mesencéfalo, muito bem. O diencéfalo está aqui, ó, acima do mesencéfalo. Então, aqui mesencéfalo e aqui diencéfalo. E essa partezinha aqui? A ponte. Ponte. E essa aqui? Telencéfalo. 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 E essa região abaixo da ponte? O bulbo. O bulbo. E aqui a continuação do bulbo, então, vai ser a medula espinal. Perfeito. Então, essas estruturas formam o nosso encéfalo.
Medula espinal. Aqui nós vemos a medula espinal. Essa medula espinal, ela está circundada pelos ossos da coluna vertebral, mais precisamente nessa região onde nós encontramos o forame vertebral. Lembrando que o conjunto de forames vertebrais vai formar o canal vertebral. Então, a medula espinal, ela está disposta, ela está localizada dentro do canal vertebral. Ela se conecta ao encéfalo por meio do forame magno, lá no osso occipital. Ela é formada por aproximadamente 100 milhões de neurônios e vão estar conectados a essa medula espinal 31 pares de nervos, que são denominados nervos espinais. Olha essa imagem aqui. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. Que vértebra é essa? De qual região da coluna vertebral? Cervical. Cervical. Por quê que é uma vértebra cervical? Como que você sabe que é uma vértebra cervical? Os forames. É o forame transverso. Forames transversos, muito bem. Então, a gente já consegue, vocês vão ver que ao longo das nossas aulas, a gente vai fazendo algumas relações do que a gente já viu com o novo conteúdo. Então, aqui a gente vê que é uma vértebra cervical pela presença aqui dos forames transversos. E na nossa última aula, aqui da segunda unidade, a gente vai falar de vascularização do encéfalo. Então, a gente vai falar da artéria que passa por esses forames. Então, nós falamos das estruturas do sistema nervoso central, e aqui, então, só mostrando algumas das estruturas que compõem o sistema nervoso periférico. Então, como eu falei anteriormente, tudo que não é encéfalo e não é medula espinal faz parte do sistema nervoso periférico. Os nervos cranianos, que se originam do encéfalo, os nervos espinais, que se originam da medula espinal, os gânglios, os plexos entéricos, os receptores sensoriais, as terminações nervosas, tudo que está fora de medula e encéfalo faz parte do sistema nervoso periférico. Aqui mostrando ó, o encéfalo numa vista posterior e a medula espinal, estruturas do sistema nervoso central. O que está em amarelo aqui corresponde aos nervos que se originam dessa medula espinal, então corresponde aos nervos espinais, que são estruturas do sistema nervoso periférico. Além da divisão embriológica e da divisão anatômica, nós temos também a divisão funcional. A divisão funcional divide o nosso sistema nervoso em sistema nervoso somático e sistema nervoso visceral. O sistema nervoso somático é o chamado sistema nervoso da vida de relação, que vai ser responsável pela inervação da parte externa do nosso corpo, da parte do nosso corpo que se relaciona com o meio externo, com o meio ambiente, tá? Enquanto que o sistema nervoso visceral, como o próprio nome já diz, visceral vem de vísceras, vai ser responsável pela inervação da parte interna do nosso corpo, a inervação das nossas vísceras. Então, o sistema nervoso somático vai ser responsável pela inervação dos nossos músculos estriados, esqueléticos, aqueles receptores sensoriais que eu dei o exemplo inicial, né, na palma da mão. Então, toda parte que se relaciona com o meio externo faz parte do sistema nervoso somático. E tudo que faz parte ou que está relacionado com a inervação das vísceras, da parte interna do nosso corpo, então vai estar relacionado com o sistema nervoso visceral. O sistema nervoso somático, ele vai ter vias aferentes, vias eferentes e os centros nervosos. Ai, professor, o que é uma via aferente, o que é uma via eferente? Exatamente aquele exemplo que eu dei para vocês lá no comecinho da nossa aula. As vias aferentes são aquelas que captam os estímulos. E as vias eferentes são aquelas que vão responder o estímulo inicial. Então, nós podemos falar que as vias aferentes estão relacionadas com a função sensorial ou sensitiva, e as vias eferentes estão relacionadas com a função motora
tá? É uma outra nomenclatura que nós utilizamos. A gente fala que as vias aferentes são aquelas que vêm da periferia para o centro. Então, naquele exemplo que eu dei para vocês, coloquei minha mão na superfície quente, os receptores aqui da minha mão vão captar esse estímulo, aqui na periferia, e vão levar lá para o meu sistema nervoso central. Então, a informação vai da periferia para o centro. E as vias eferentes são o inverso. A informação sai do centro e vai em direção à periferia. Então, a resposta motora, ela vem do sistema nervoso central e vai até o meu músculo, lá do meu antebraço, por exemplo. E os centros nervosos é a parte do sistema nervoso central que vai processar, que vai analisar o estímulo recebido e a resposta que vai ser gerada. O sistema nervoso visceral também possui vias aferentes, vias eferentes e os centros nervosos, da mesma forma que o sistema nervoso somático. Então, as vias aferentes vão captar um estímulo interno no nosso corpo e as vias eferentes vão gerar uma resposta para aquele estímulo inicial. Mesma coisa, vias aferentes, função sensitiva, e vias eferentes, função motora. E os centros nervosos é a parte do sistema nervoso central que vai integrar, que vai processar aquela informação. Uma outra informação que eu já quero acrescentar na nossa aula de hoje, mas que nós vamos falar lá na nossa última aula, é que as vias eferentes, ou a parte motora do sistema nervoso visceral, é chamada de sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso autônomo corresponde às vias eferentes, ou, para quem preferir, corresponde à parte motora do sistema nervoso visceral. Não sei se vocês já ouviram falar, mas esse sistema nervoso autônomo, ele corresponde a duas partes do sistema nervoso, que são chamados de sistema nervoso simpático e parasimpático. Essa parte do sistema nervoso autônomo é o controle motor das vísceras. E esse sistema nervoso simpático e parasimpático, na maioria dos casos, eles vão ter funções antagônicas. Eu vou dar aqui um exemplo muito simples. Controle do batimento cardíaco, né? Controle da frequência dos batimentos do nosso coração. O sistema nervoso simpático, ele é ativado numa situação de estresse, por exemplo. E aí esse sistema nervoso simpático, ele vai fazer com que os batimentos do nosso coração, eles acelerem. Então, a gente vai ter aquela taquicardia. Então, isso está relacionado com o sistema nervoso simpático. E o sistema nervoso parasimpático tem a função inversa. Então, ele vai ser responsável por diminuir os batimentos cardíacos. Esse é um exemplo de ação, né, do sistema nervoso autônomo, atuando, então, na parte motora do coração. Mas eles vão atuar no sistema digestório, no sistema urinário, e aí quando eu falo assim, são nas vísceras, tá? No estômago, no intestino, na bexiga urinária, nos órgãos reprodutores também. A gente vai falar de alguns exemplos na aula exclusiva disso, mas só para já antecipar aqui para vocês que a parte motora do sistema nervoso visceral é chamado de sistema nervoso autônomo. Vamos falar um pouquinho de tecido nervoso. Um pouquinho porque, como o nome já diz, né, tecido nervoso, eu acredito que vocês estudarão com maiores detalhes na histologia. Mas só para a nossa aula aqui não ficar incompleta, a gente tem que falar de tecido nervoso. Quando a gente fala de tecido nervoso, nós falamos de dois tipos celulares. Nós temos os neurônios e as células gliais. Então, são os dois tipos de células que nós encontramos no tecido nervoso. O neurônio é a unidade estrutural e funcional desse nosso sistema nervoso. É ele que produz a maioria das funções exclusivas desse sistema, como
sensibilidade, pensamento, lembrança, controle da atividade muscular, regulação das secreções pelas glândulas, tá? Quando a gente pensa nas funções do sistema nervoso, quem executa são os neurônios, tá? Então, são as unidades estruturais e funcionais. As células gliais também são células do tecido nervoso, só que elas não fazem essas funções exclusivas desse sistema. Elas são células que vão ocupar os espaços entre os neurônios e vão ter outras funções. Elas vão ter função de sustentação, então vão dar sustentação para esses neurônios, vão revestir alguns locais, algumas cavidades desse sistema, que nós já vamos falar. Elas vão isolar algumas estruturas dos neurônios, que nós já vamos falar também, e vão ser as células de defesa. Então, quase todos os nossos sistemas, né, do corpo possuem células específicas de defesa, e no sistema nervoso, as células da glia, um tipo, né, de células gliais, vai ser responsável pela defesa desse sistema. Então, aqui só mostrando, né, um esquema, um desenho representativo, mostrando em amarelo, esse amarelo mais escuro, né, os neurônios, e as células mais clarinhas, esse amarelo mais claro aqui, em verde, em azul, são células da glia, tá? Que estão ocupando os espaços entre os neurônios, servindo de sustentação, de defesa, fazendo o isolamento desses neurônios, e nós já vamos comentar algumas outras funções. Então, os neurônios são as células nervosas que possuem excitabilidade elétrica. O que seria essa excitabilidade elétrica? Eles são células que têm a capacidade de responder a um estímulo e converter esse estímulo em um potencial de ação. Então, como eu falei para vocês, para que esses neurônios ajam, né, eles atuem, eles sejam ativados, eles precisam receber um estímulo inicial. E aí eu volto lá para aquele exemplo, quando eu coloco a minha mão na superfície quente, por exemplo, né, é um estímulo inicial. E ele vai ter, então, a capacidade de responder esse estímulo e converter no potencial de ação. O estímulo é qualquer alteração no ambiente que seja forte o suficiente para iniciar um potencial de ação. E o potencial de ação é um sinal elétrico que se propaga ao longo da superfície da membrana de um neurônio. O neurônio ele tem essa capacidade, quando ocorre um estímulo, uma alteração no ambiente, ele vai gerar esse potencial de ação. Então, quando aparece um estímulo, ele gera esse sinal elétrico que vai se propagando na superfície da membrana desse neurônio, e vai passando para outro neurônio ou para alguma outra célula. Eu já vou mostrar um videozinho que talvez fique um pouco mais claro. Então, aqui mostrando as propriedades desse neurônio. Então, a primeira que eu coloco é irritabilidade. Quando a gente fala que o neurônio possui essa propriedade de irritabilidade, significa que ele tem a capacidade de reagir a um estímulo. Então, quando surge um estímulo, no ambiente externo ou interno, ele tem a capacidade de reagir àquele estímulo. Ele vai gerar uma reação para aquele estímulo. Condutibilidade, capacidade de conduzir a informação para outra região. Então, ele gerou uma reação devido àquele estímulo, e aí ele vai conseguir conduzir essa informação de uma região para outra. Então, isso está relacionado com a propriedade de condutibilidade. Secreção é a capacidade que os neurônios têm de produzir substâncias químicas, e ao mesmo tempo que ele produz, ele secreta aquela substância química. E a plasticidade é a capacidade de remodelação, de restabelecer novas conexões. Então, ele tem essa capacidade de se adaptar para um determinado ambiente. Partes de um neurônio. Então, vamos lá. Um neurônio, ele possui um corpo celular, que no caso do neurônio é chamado de pericário. Desse corpo celular,
nós vemos aqui pequenas ramificações, que são chamados de dendritos, e ele vai ter uma ramificação ou um prolongamento maior, que é chamado de axônio. Corpo celular, muitos ou vários dendritos e um axônio, que é o prolongamento mais longo. No final desse axônio, existem algumas ramificações que são chamados de terminais sinápticos ou botões sinápticos, terminações axônicas. Vocês podem encontrar com outros nomes também. Aqui mostrando o corpo celular. Então, no corpo celular é onde nós vamos encontrar o núcleo, as organelas. Não vamos entrar em detalhes citológicos e nem histológicos, tá? Mas aqui só mostrando de uma forma muito breve. A fibra nervosa é qualquer processo neuronal que se desenvolve a partir do corpo de um neurônio. E aí nós temos dois tipos de processos que se originam do corpo do neurônio. Os dendritos, que eu já falei para vocês anteriormente, que são múltiplos e são mais curtos, tá? E um processo que é mais alongado, que é chamado de axônio. Então, os dendritos, se originando aqui do corpo celular, que são vários e são mais curtos, e também se originando do corpo celular, a gente tem esse processo mais longo, que é chamado de axônio. Então, os dendritos são as partes receptoras ou as partes de entrada da informação em um neurônio. Então, sempre que uma informação chegar, entrar no neurônio, essa informação entra pelos dendritos. Normalmente, esses dendritos são curtos e eles são muito ramificados. Então, a gente encontra aqui vários dendritos, ó, em verde, mostrando aqui para vocês. Em muitos neurônios, eles formam uma estrutura arboriforme de processos que se estendem a partir do corpo celular. Então, normalmente, quando a gente vai esquematizar um neurônio, a gente faz ele bem ramificado. E essas ramificações, então, que se originam do corpo, correspondem aos dendritos. Lá na palma da nossa mão, aquele exemplo que eu dei para vocês da superfície quente, quando eu coloco minha mão na superfície quente, e lá na palma da minha mão eu vou ter receptores sensoriais. Esses receptores vão captar essa informação, esse estímulo inicial, a superfície quente. Essa informação entra nesse nosso neurônio aqui, por exemplo, através desses dendritos, tá? Então, os dendritos correspondem às partes receptoras da informação. A informação entra no nosso neurônio através dos dendritos. E o axônio é a parte do nosso neurônio por onde a informação nervosa, o sinal elétrico, sai desse neurônio e se direciona a outro neurônio ou a outra célula, tá? Então, o axônio é a parte do neurônio que conduz o impulso nervoso em direção a outra célula. Esse axônio é um prolongamento muito longo e fino, que também se origina aqui do corpo celular, mas ele é bem diferenciado, né, quando a gente compara aqui com os dendritos. A porção final desse axônio, desse prolongamento único e longo, sofre ramificações, como eu falei para vocês lá na imagem, uns 2 ou 3 slides anteriores. E aí essas ramificações vão formar os terminais axônicos. E é no interior desses terminais que ficam armazenados os neurotransmissores, que são as substâncias que são produzidas e secretadas pelos neurônios. Então, eles vão produzir essa substância e vão secretar essa substância, que são chamadas de neurotransmissores. E aí, esses neurotransmissores podem atuar em um outro neurônio ou podem atuar nos efetores, nas células musculares e nas células glandulares. Classificação dos neurônios. Nós podemos classificar os neurônios de duas formas,
de acordo com a sua estrutura e de acordo com a sua função. A classificação estrutural, ela é feita de acordo com o número de processos que se originam do corpo celular. E a classificação funcional, ela é feita de acordo com a direção na qual o impulso nervoso ele é transportado em relação ao sistema nervoso central. Vamos começar pela classificação estrutural. Coloco aqui 3 classificações estruturais dos neurônios. Então, como eu falei para vocês, a classificação estrutural é de acordo com o número de processos que se originam do corpo neuronal. Os neurônios multipolares são aqueles neurônios que possuem vários dendritos se originando do seu corpo celular e um axônio. Tá? Então, aqueles exemplos, aqueles esquemas que eu dei para vocês de neurônio até agora, são neurônios multipolares. Então, os neurônios multipolares são aqueles que têm um corpo celular, vários dendritos e um axônio. Neurônios multipolares. A maioria dos neurônios do encéfalo e da medula espinal são dessa classificação, neurônios multipolares. Os neurônios bipolares são aqueles que possuem um dendrito principal e um axônio, que estão se originando do seu corpo celular. Um dendrito principal, que depois ele pode se ramificar, e um axônio. Os neurônios bipolares são encontrados na região da retina, na orelha interna, né, na parte interna da orelha, e também na área olfatória, neurônios bipolares. E os neurônios pseudo-unipolares são os neurônios que apresentam apenas um prolongamento, se originando do seu corpo celular, e desse único prolongamento vão se originar os dendritos e o axônio. Eu já vou mostrar imagens para vocês. Mas pseudo-unipolar, pessoal, esse pseudo é um falso unipolar. Então, é um falso unipolar. A gente tem um corpo celular. Desse corpo celular, a gente vai ter a origem de um pequeno prolongamento. E desse pequeno e único prolongamento vai surgir um axônio e vai surgir um dendrito. Imagens. Primeiro, neurônio multipolar, um corpo celular, muitos dendritos e um axônio. Segundo, neurônio bipolar, um corpo celular, de onde vai se originar um axônio, que é o normal, e um único dendrito. E esse único dendrito ele pode se ramificar posteriormente. Terceiro, neurônio pseudo-unipolar, o corpo celular. Desse corpo celular, a gente vê aqui um único prolongamento, e desse único prolongamento vai surgir um dendrito principal e o seu axônio, neurônio pseudo-unipolar. Outra classificação, a classificação funcional, de acordo com a direção do impulso nervoso. Aqui eu já vou começar a ser bem repetitiva. Essa classificação aqui está relacionada com aquele exemplo que eu dei para vocês no começo da aula. Classificação dos neurônios, então, de acordo com a sua função. Neurônio sensorial é aquele neurônio que conduz a informação da periferia em direção ao sistema nervoso central. É aquele neurônio que capta o estímulo e encaminha para o sistema nervoso central. Ele também pode ser chamado de neurônio aferente. Neurônio motor é o neurônio que conduz a informação do sistema nervoso central para a periferia, ou seja, é aquele neurônio que responde àquele estímulo inicial. E ele também pode ser chamado de neurônio eferente. E o interneurônio é o neurônio que conecta os neurônios sensoriais e os neurônios motores. Então, conectando os neurônios sensoriais e motores, existe um terceiro tipo de neurônio, que é chamado de interneurônio, mas também pode ser chamado de neurônio de associação. Esse exemplo aqui, nós temos um neurônio sensorial e um neurônio motor. Então, nós vemos aqui um estímulo é aplicado na superfície do corpo, por exemplo, na superfície externa. O receptor vai captar esse estímulo
E esse receptor, então, ele vai estar ligado aqui ao neurônio sensorial, ele vai encaminhar a informação para o sistema nervoso central. Do sistema nervoso central, nós vamos ter um neurônio motor, ou um neurônio eferente, que é responsável pela inervação de um efetor, por exemplo, aqui um músculo estriado esquelético, e ele vai ser responsável, então, por gerar uma resposta para aquele estímulo inicial. Então, aqui nós vemos a função sensorial e aqui a função motora. Função aferente, função eferente. E aqui eu dou um outro exemplo para vocês, tá? Aqui a gente vê que unindo esses neurônios nós temos o interneurônio, o neurônio de associação, que no exemplo anterior não tinha, mas a gente vai focar principalmente na função sensorial e na função motora. Esse exemplo aqui ele é muito interessante, ele é bem conhecido por todo mundo, que é o que nós chamamos de reflexo patelar. O reflexo patelar nada mais é do que quando se é aplicado um estímulo no tendão patelar, uma pequena batidinha, por exemplo, e a perna do indivíduo, ela levanta, né, sozinha, entre aspas, digamos assim. Então, aqui a gente consegue aplicar essas funções do sistema nervoso, ou essa classificação funcional dos neurônios. Então, a batidinha que é dada aqui no tendão patelar é o estímulo inicial. É o estímulo que esse organismo está recebendo. Então, o estímulo, né, a percussão do tendão que estira o músculo. Então, nós vemos aqui o estímulo. Nesse músculo aqui, vai ter um receptor específico dessa região que vai captar esse estímulo e vai encaminhar lá para o sistema nervoso central, no caso aqui a medula, tá? Então, aqui nós vemos o neurônio sensorial, ou o neurônio aferente, que ele vai estar conduzindo a informação da periferia para o centro. Da medula espinal vai se originar, ou a gente vai ter a presença de um neurônio motor. Eu vou focar nesse inteiro aqui, tá? Não no pontilhado, vou focar nesse primeiro azul aqui, que é o neurônio motor que vai se direcionar lá para o músculo quadríceps. Ele vai ser responsável pela inervação do músculo quadríceps femoral. E ele vai ser responsável em gerar uma resposta para esse estímulo inicial. Então, ele vai inervar o nosso músculo aqui e vai fazer com que esse músculo contraia, fazendo com que a perna aqui do indivíduo, então, levante. Que movimento que ocorre na articulação do joelho quando o músculo quadríceps femoral é ativado ou é estimulado? Extensão. A extensão da articulação do joelho. Então, a gente vê aqui o joelho, ou a articulação do joelho, flexionada. Quando recebe o estímulo é direcionado para o sistema nervoso central, que processa a informação e gera uma resposta automática, que é o que nós chamamos de reflexo, e já automaticamente ele vai ativar o músculo anterior aqui da coxa, causando, então, a extensão da articulação do joelho, fazendo com que a perna, então, aqui levante, né? Fazendo esse movimento, então, da perna. Isso é o que nós chamamos de reflexo patelar. E a gente consegue aplicar aqui, então, a função sensorial, com o neurônio sensorial ou aferente, e a função motora, com o neurônio motor ou eferente. Então, aqui já mostrando as funções do sistema nervoso e a classificação funcional desses neurônios. Então, a função sensitiva, os nervos sensitivos captam as informações do meio interno, meio externo, e conduzem essas informações ao sistema nervoso central. Função integradora, a informação sensitiva, que é levada ao sistema nervoso central, é processada e interpretada. E a função motora, os nervos motores conduzem a informação do sistema nervoso central em direção aos efetores, músculos ou glândulas. Aqui novamente, tá? Então não vou nem repetir, mas fica aqui mais uma imagem para vocês das funções desse sistema nervoso, a parte sensitiva, a parte motora e aqui o neurônio de integração.
Sinapses, né? O que é uma sinapse? A sinapse é o ponto de contato ou a comunicação entre dois neurônios ou entre um neurônio e uma outra célula, como, por exemplo, uma célula muscular ou uma célula glandular. E esse contato ou essa comunicação, ela ocorre principalmente através das terminações axônicas e ocorre a passagem de uma informação. Ou seja, os neurônios comunicam-se uns com os outros nessas sinapses, tá? Então, a sinapse é o ponto de comunicação entre eles. E nessa sinapse, nós encontramos as vesículas sinápticas, que são os locais onde ficam armazenados os neurotransmissores. Neurotransmissores são substâncias produzidas e secretadas por um neurônio, que quando são secretadas vão atuar sobre outro neurônio ou sobre uma célula efetora, uma célula muscular ou uma célula glandular. O principal neurotransmissor, o neurotransmissor mais conhecido é a acetilcolina. Vocês vão ouvir falar muito dela na farmacologia, na fisiologia também. Quais são os componentes de uma sinapse? O que nós precisamos ter para que ocorra uma sinapse? A sinapse é o ponto de contato de um neurônio com outro neurônio ou de um neurônio com alguma outra célula. Então, nós temos que ter a fenda sináptica, que é o espaço, né, ou o local ali onde ocorre o contato dessas duas células. A célula que está antes da sinapse é chamada de neurônio pré-sináptico, e a célula que está depois da sinapse é chamada de neurônio pós-sináptico, ou célula pós-sináptica. Então, aqui nós vemos, ó, um neurônio se conectando com outro neurônio, aqui ampliado. Nós temos o neurônio pré-sináptico, o neurônio pós-sináptico, e o espaço entre eles, onde ocorre essa comunicação, é chamada de fenda sináptica. Aqui marcando, então, os diferentes componentes da sinapse, mostrando aqui o neurônio pré-sináptico, que também pode ser chamado de terminal pré-sináptico, a fenda sináptica, que é o espaço entre eles, e o neurônio ou terminal pós-sináptico, que está depois da sinapse. Como eu falei para vocês, a sinapse pode ocorrer entre os neurônios, entre um neurônio e uma célula muscular, ou entre um neurônio e uma célula glandular. Então, as sinapses entre os neurônios são chamadas de sinapses interneuronais. Entre o neurônio e uma célula muscular, sinapses neuromusculares. E a sinapse entre o neurônio e a célula glandular são chamadas de sinapses neuroglandulares. Bom, células gliais. Então, nós falamos dos neurônios, que são as células estruturais e funcionais do sistema nervoso, e eu falei para vocês que esse tecido nervoso é formado também pelas células gliais. Essas células gliais, elas podem ser chamadas também de neuróglias, glias ou gliócitos, tá? Todas essas denominações estão se referindo às células gliais. Nós temos muitos neurônios no nosso sistema nervoso, mas as células mais populosas, mais frequentes do tecido nervoso são as células gliais. Né, a proporção pode chegar de 1 neurônio para 10 células gliais, ou até mesmo de 1 neurônio para 50 células gliais. Então, as células gliais são as células mais frequentes encontradas no tecido nervoso. Vocês já vão entender o porquê. Temos células gliais tanto no sistema nervoso central, encéfalo e medula, como no sistema nervoso periférico. As células gliais participam ativamente nas atividades do tecido nervoso, elas não executam as funções exclusivas de sistema nervoso, mas elas dão suporte, tá? Elas vão estar ali auxiliando ou atuando, né, contribuindo de outra forma. Elas não geram e nem propagam potenciais de ação, isso aqui é função apenas de neurônios, e elas possuem a capacidade de se multiplicar e se dividir no sistema nervoso maduro. Em caso de alguma patologia,
desse sistema, as células gliais se multiplicam para preencher os espaços que eram anteriormente ocupados pelos neurônios. No sistema nervoso central, nós temos 4 tipos de células gliais, que são elas: os astrócitos, os oligodendrócitos, a micróglia e as células ependimárias, ou ependimais. No sistema nervoso periférico, nós temos 2 tipos de células gliais, as células de Schwann e as células satélites. Então, no sistema nervoso central, nós temos as células ependimárias, ou ependimais. Essas células ependimárias, elas vão ter como função o revestimento dos ventrículos. Lembra que eu falei para vocês que no interior do sistema nervoso existe um espaço? Ou existem espaços, esses espaços são chamados de ventrículos, e esses ventrículos são revestidos pelas células ependimárias, que correspondem a um dos tipos de células gliais. Elas vão estar relacionadas com a produção do líquor, ou do líquido cerebroespinal, que nós vamos falar na próxima aula. Além das células ependimais, nós vamos ter também a micróglia. A micróglia são células gliais que são responsáveis por remover fragmentos celulares, produtos residuais e patógenos por fagocitose. Elas vão estar relacionadas com a defesa desse sistema. Os astrócitos vão dar suporte para os neurônios. Então, os astrócitos são aquelas células da glia que vão estar localizadas entre os neurônios, dando suporte para esses neurônios, e eles também vão estar relacionados com a nutrição desses neurônios, tá? E também vão produzir tecido cicatricial após uma lesão. Então, ele possui várias funções aí de sustentação do sistema nervoso. E os oligodendrócitos são as células gliais que vão ter como função a produção da bainha de mielina. Eu já vou falar para vocês o que é bainha de mielina. Mas quem é responsável pela produção dessa bainha de mielina no sistema nervoso central são os oligodendrócitos, um tipo de célula glial. No sistema nervoso periférico, as células de Schwann vão ter essa função de produção da bainha de mielina, e as células satélites vão desempenhar as outras funções, de dar apoio, de nutrição, né, de nutrir as células ou outras estruturas do sistema nervoso periférico, tá? Então, para as células satélites são atribuídas essas outras funções. E as células de Schwann são as células que produzem a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Bom, fibras nervosas. Uma fibra nervosa compreende um axônio e, quando presente, seu envoltório de origem glial. O que é esse envoltório de origem glial? O principal envoltório das fibras nervosas é o que nós chamamos de bainha de mielina. O que é a bainha de mielina? São camadas de lipídios e proteínas que vão envolver esse axônio ou essa fibra nervosa e vai funcionar como um isolante ou um isolamento elétrico. Quando uma fibra nervosa é envolvida por bainha de mielina, a gente fala que é uma fibra nervosa mielínica. E quando essa bainha de mielina não está presente, nós falamos que são fibras nervosas amielínicas. Esse A funciona como um sem, tá? Sem, não tem mielina. Então, fibras nervosas mielínicas têm bainha de mielina, fibras nervosas amielínicas não têm bainha de mielina. Tanto no sistema nervoso central, como no sistema nervoso periférico, nós temos fibras nervosas mielínicas. Já citei para vocês anteriormente, reforçando a informação. No sistema nervoso periférico, quem produz a bainha de mielina são as células de Schwann. No sistema nervoso central, essa bainha de mielina é formada pelos oligodendrócitos. Função da bainha de mielina: isolar eletricamente o axônio de um neurônio
e aumentar a velocidade de condução do impulso nervoso. A maioria das fibras nervosas são mielínicas. E lendo essa função aqui, a gente vê que as fibras nervosas com bainha de mielina, elas conduzem o impulso nervoso, o impulso elétrico, muito mais rapidamente, tá? Então, a função da bainha de mielina é transmitir, conduzir o impulso nervoso de uma forma muito mais rápida, muito mais ágil. Olha essa imagem aqui. Aqui em azul nós temos um neurônio, tudo que está em azul é neurônio. Aqui o corpo celular, os dendritos, e aqui a gente vê o axônio. Nesse axônio, ou esse axônio está envolvido pela bainha de mielina. O que seria essa bainha de mielina? Falei para vocês que são camadas de lipídios e proteínas, mas essas camadas de lipídios e proteínas são formadas pelas células gliais. Essa bainha de mielina aqui nada mais é do que uma célula glial envolvida, enrolada ao redor do axônio. Olha essa sequência aqui de imagens. Em azul é o axônio, cortado transversalmente. Em amarelo é uma célula glial. Aqui é o sistema nervoso periférico, que está dando o exemplo, então é uma célula de Schwann. Então a gente vê aqui a célula de Schwann se enrolando ou envolvendo esse axônio, tá? Então aqui a gente vê a célula bonitinha, aqui vê o núcleo dela, e aqui ela começa a se enrolar. Olha o sentido aqui da seta. Ela vai começar a se enrolar ao redor desse axônio. E aí a gente tem a formação dessa mielina, tá? Então, são múltiplas camadas dessa célula de Schwann em volta do axônio. Isso é o sistema nervoso periférico, mas o mesmo acontece no sistema nervoso central com os oligodendrócitos. E aqui a gente já vê o porquê que nós temos muito mais células gliais do que neurônios no tecido nervoso. A gente vê aqui um neurônio e olha quantas células gliais formando a bainha de mielina. Só nesse exemplo aqui, nesse esquema, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 células gliais. Então, existem, né, muitas células gliais formando essa bainha de mielina. A gente vê aqui os núcleos, ó, né, que eles ficam posicionados mais externamente, e a gente vê aqui o núcleo de cada célula de Schwann. Bom, outra informação que eu queria passar para vocês vendo essa imagem. A gente vê que entre uma célula e outra existe um espaço, né? Então, que o axônio ele fica exposto, digamos assim. Esse espaço onde não tem bainha de mielina, onde nós vemos o axônio, é chamado de nó de Ranvier. Está escrito aqui, ó, nó de Ranvier. O nó de Ranvier é essa porção do axônio que não tem bainha de mielina. E aí que a gente entende de uma forma muito simples, tá, pessoal, como ocorre a propagação ou a condução do impulso nervoso numa fibra nervosa com bainha de mielina. Se essa fibra nervosa não fosse mielinizada, o impulso nervoso ele seria conduzido dessa forma aqui, ó. Ele vai passando por todo o axônio, né, todo o axônio, até chegar lá no seu terminal axônico, e aí a informação vai ser transmitida. Isso numa fibra sem bainha de mielina. Agora vamos pensar em como o impulso nervoso ele é conduzido numa fibra nervosa mielínica, com bainha de mielina. Ele ocorre de uma forma que nós chamamos de saltatório. Ele vai pulando daqui, ó, de nó de Ranvier para outro nó de Ranvier, tá? Dessa forma aqui, saltatória. Então, o que a gente tem que pensar? A informação, ela não passa por todo o axônio, ela vai saltando de nó em nó. Então, por isso que as fibras nervosas com bainha de mielina, a condução do impulso elétrico é muito mais rápido do que ter que passar por todo esse axônio, tá? Obviamente, exagerei aqui no salto, tá? Mas isso ocorre de uma forma muito mais rápida. Por isso que a bainha de mielina, uma das funções, ó, é aumentar a velocidade da condução do impulso nervoso. Aqui mostrando, então, ó, o neurônio, né, um corpo celular, os seus dendritos, o axônio com a sua
bainha de mielina. Lembrando que cada uma dessas estruturas corresponde a uma célula glial. Aqui mostrando ó, os nós de Ranvier, tá, marcado em verde, que são os locais onde ocorre a parte da condução do impulso nervoso. Nervos. Os nervos são cordões esbranquiçados, que são constituídos por feixes de fibras nervosas, que estão envolvidas por tecido conjuntivo, que unem o sistema nervoso central aos órgãos periféricos e vice-versa. Unem também os órgãos periféricos ao sistema nervoso central. Esses nervos podem ser classificados de acordo com a sua origem. Se eles se originam do encéfalo, eles são chamados de nervos cranianos, e existem 12 pares. E se eles se originam da medula espinal, eles são chamados de nervos espinais. E existem 31 pares de nervos espinais. Outras classificações aqui de nervos, mas aqui é recapitulando, revendo mais uma vez todas as informações que eu já falei ao longo da aula. Então, o tipo de fibra nervosa. A função do nervo é conduzir o impulso nervoso. Se o impulso vai da periferia para o sistema nervoso central, a gente fala que aquele nervo é aferente. Se o impulso nervoso vai do sistema nervoso central para a periferia, a gente fala que aquele nervo é eferente. Aferente pode ser também um nervo sensorial e eferente também pode ser um nervo motor. Condução do impulso nervoso. Aqui sim, pessoal, eu não vou mais nem repetir porque é exatamente o que nós já falamos até agora. Então, os impulsos sensoriais ou motores, recapitulando, repetindo, né, aquilo que nós já falamos nos slides anteriores. Aqui só demonstrando, a gente vai falar mais desses nervos nas outras aulas, mas aqui mostrando os nervos cranianos, que se originam do encéfalo, e aqui os nervos espinais, que se originam da medula espinal. Gânglios. O que seria um gânglio? Um gânglio é um conjunto de corpos celulares, neuronais, que estão localizados no sistema nervoso periférico. Então, normalmente, pessoal, no sistema nervoso periférico, nós temos os nervos. Então, as principais estruturas de sistema nervoso periférico são os nervos cranianos e espinais. O que é um nervo? São axônios, tá? Então, os nervos, a gente tem que pensar que são axônios dos neurônios. Porém, nesse sistema nervoso periférico, nós podemos encontrar também corpos neuronais. E o conjunto de corpos neuronais no sistema nervoso periférico é chamado de gânglio. Então, gânglios são conjuntos de corpos neuronais no sistema nervoso periférico. Nessa imagem aqui, nós vemos a medula espinal, aqui se formando os nervos espinais, mas a gente vê essas estruturas mais arredondadas aqui. Essas estruturas arredondadas são o que nós chamamos de gânglios, conjunto de corpos neuronais. Está fora do encéfalo, está fora da medula, é sistema nervoso periférico. Então, nós chamamos de gânglios. Um outro conceito que eu coloco aqui para vocês. No sistema nervoso central, um grupo ou um conjunto de corpos neuronais é chamado de núcleo. Núcleo é o conjunto de corpos neuronais dentro do sistema nervoso central. Fora do sistema nervoso central é chamado de gânglio. Substância branca e substância cinzenta. Quando a gente fala de substância branca, a gente está falando de axônios mielinizados desses neurônios. Então, a substância branca, ela se apresenta nessa coloração mais esbranquiçada, porque nós temos a presença de bainha de mielina nos axônios desses neurônios. Como essa bainha de mielina são camadas de lipídios e proteínas, dá esse aspecto mais esbranquiçado, e por isso recebe o nome de substância branca. Quando nós nos referimos à substância cinzenta, a gente está falando de outras partes dos neurônios. Nós estamos falando de corpos neuronais, dendritos, axônios sem mielina e outras células da glia. E existe uma diferença
na distribuição de substância branca e cinzenta do encéfalo e da medula espinal. Aqui nós temos um corte coronal do nosso encéfalo e nós vemos substância cinzenta por fora, substância cinzenta externamente e substância branca por dentro. Tá? Isso no encéfalo. Na medula é o contrário. Nós temos substância branca por fora, externamente, e substância cinzenta internamente. Substância branca externamente e substância cinzenta internamente. Então, olha aqui. Onde nós temos substância cinzenta, vou falar primeiro aqui do encéfalo, nós temos corpos de neurônios, dendritos, pode ter axônios sem bainha de mielina, pode ter outras células gliais. Onde nós vemos substância branca, significa que são fibras nervosas com bainha de mielina. Olha o que acontece aqui no meio dessa substância branca, onde nós temos esses aglomerados mais escuros. Então, aqui nós temos substância branca e aqui nós temos corpos de neurônios, conjunto de corpos de neurônios, no meio dessa substância branca. Então, nós temos substância cinzenta, aqui externamente, só que em alguns locais nós vamos ter aglomerados de corpos neuronais no meio da substância branca, e aí nós chamamos de núcleos, que em alguns locais são chamados de núcleos da base. E aí vai ter um conjunto de neurônios que vão ter funções específicas para aquela região, que nós vamos falar mais adiante. Olha aqui na medula. A medula nós vamos ter substância branca por fora, ou seja, axônios com bainha de mielina nessa parte mais externa, e dentro, aqui, que é o que nós chamamos de H medular, é formado por substância cinzenta. Então, é nessa substância cinzenta, nesse H medular, que nós vamos encontrar os neurônios, ou melhor, os corpos de neurônios fazendo as suas conexões.